Rio de Janeiro, Brasil. Na sede do jovem governo imperial brasileiro, é discutida a necessidade de povoar o extremo sul do país. Frente às constantes ameaças de invasão, principalmente pela Argentina, ainda havia outra grande necessidade de aumentar a produção agrícola do Brasil, tanto para o consumo interno como para a exportação. Todos os imigrantes que viriam teriam que obrigatoriamente trabalhar na agricultura. Tais imigrantes teriam ainda que ser de uma nacionalidade cujo país não tivesse pretensões colonialistas, para não se correr o risco de uma eventual anexação territorial por parte daquele país. A escolha recaiu sobre os imigrantes alemães, e a imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, princesa da Áustria, país de fala alemã, teve um papel fundamental nesse aspecto, que é considerada por muitos a mãe da imigração alemã no país. Passados mais de 30 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o governo imperial queria promover a vinda de novos imigrantes alemães, desta vez para povoar a região central do Rio Grande do Sul, na recém-criada colônia Santo Ângelo, decretada pela lei provincial em 30 de novembro de 1855. Para tal objetivo, o governo imperial tratou de enviar agentes para os territórios alemães, a fim de contratar alemães que desejassem emigrar para a nova colônia na província no Rio Grande do Sul. Pomerânia Oriental, região de Neustädten, meados do século XIX. A Alemanha como nação ainda não existia. Era formada por pequenos reinos alemães independentes, como a Prússia, que possuía o território da Pomerânia, onde a partir da década de 1840, os camponeses daquela região passaram a não ter mais o direito de usufruir das terras de uso comunitário, que foram agrupadas em fazendas de poucos proprietários e gerando uma situação de vida muito difícil para estes camponeses, o que provocou um êxodo rural e uma situação de extrema pobreza. Ao mesmo tempo, nas cidades, era também uma época em que a Revolução Industrial fez muitos artesãos ficarem sem trabalho, sem o sustento de suas famílias. Para tais pessoas, havia chegado, entre eles, a propaganda feita pelos agentes de imigração contratados pelo Brasil, com a chance de possuírem terras, o que era muito atrativo e muito difícil de conseguir na Alemanha daquela época. Colheitas escassas, fome e desemprego faziam sua terra natal não oferecer mais nada a eles. O que viabilizava esse grande empreendimento era todo o subsídio que o governo imperial brasileiro dava para estes imigrantes, como o pagamento das passagens, as estadias por onde passassem, assistência e alimentação, desde a contratação dos colonos na Alemanha até a sua chegada nos alojamentos da colônia Santo Ângelo, para posterior assentamento nos lotes a serem distribuídos. Famílias e quase vilarejos inteiros decidiram migrar juntos para a região central do Rio Grande do Sul. Para termos uma noção, em torno de 70 famílias, em média 300 pessoas, o que seria 30% da população da cidade de Lubov, emigrou para a colônia Santo Ângelo. Colônia Santo Ângelo, meados do século XIX. A área territorial da colônia Santo Ângelo estava no município de Cachoeira do Sul, em meados do século XIX, e era composta, em sua maioria, de terras devolutas. Alguns poceiros brasileiros habitavam esta região, que seriam posteriormente deslocados para a futura linha brasileira, no atual território de Paraíso do Sul. A escravidão ainda persistia no Brasil daquela época, e a população afro-brasileira na região se limitava a locais onde haviam proprietários de escravos brasileiros e alguns pequenos quilombos dispersos. Haviam ainda evidências arqueológicas da presença indígena das etnias Tupi-Guarani, Vieira
e Humaitá, que habitaram anteriormente a região, como na antiga redução jesuítica de Jesus Maria do século XVII, no pé do Cerro Botucaraí, que contava com uma população de cerca de 6.000 indígenas, que foi destruída em 1636, 3 anos após sua fundação, pelo bandeirante paulista Antônio Raposo Tavares. Restaram apenas vestígios desta população nas regiões adjacentes. A saga da viagem até o Brasil. A decisão de se tornar um imigrante para o Brasil não era fácil. Seria uma viagem definitiva, onde dificilmente poderiam retornar para sua terra natal. Toda a jornada levaria meses. Após assinar o contrato, os colonos deixaram seus lares, fariam uma viagem por cerca de 2 semanas até as cidades portuárias alemãs de Bremen ou Hamburgo. As famílias, chegando até os portos, ficariam semanas lá alojadas para serem feitos todos os trâmites burocráticos e aguardarem a chegada do navio que as levariam para esta longa travessia no Atlântico. Os colonos embarcaram. A partida do navio e ao longe a cena de sua terra natal sumindo no horizonte. Todos sabiam que estariam deixando para sempre a sua pátria e de seus ancestrais, rumo ao desconhecido. Porém, o sonho de uma vida melhor para eles, seus filhos e descendentes era o que mais os encorajava a fazer esta viagem épica, longa e perigosa pelo oceano, que duraria em média 12 semanas até o Brasil. Finalmente, o cenário do novo mundo se avista no horizonte. A emoção de todos é incontida ao verem a bela capital brasileira, o Rio de Janeiro. Chegam em terra, seus pés em um novo solo. O clima tropical acalenta os sonhos que começam a tornarem-se reais. No Rio de Janeiro, uma estadia aproximadamente de 2 semanas é necessária para todos os trâmites burocráticos e um mais que merecido descanso da longa e desgastante jornada. Pela frente é chegada a jornada final, porém mais curta desta vez. Embarcaram em um outro navio, que sairia do Rio de Janeiro com percurso pelo mar até a cidade de Rio Grande, adentrando pela Lagoa dos Patos, chegando até a capital provincial Porto Alegre para novos registros burocráticos. De lá, navegariam em um outro barco, agora em uma viagem pelo sinuoso curso do Rio Jacuí, até o coração do Rio Grande do Sul. No barco, pode-se imaginar os olhos atentos de homens, mulheres e suas crianças, tentando captar cada nova cena que avistam nas margens do rio, onde tudo para eles é diferente, uma nova vegetação, pessoas, animais, de vez em quando aparecem algumas construções. O que era antes o desconhecido começa a revelar-se a cada cenário, paisagem. De repente, chega-lhes o aviso que estão chegando à cidade de Cachoeira, e os colonos são ali recebidos. A viagem só poderia continuar pelo curso do Rio Jacuí até a colônia Santo Ângelo, quando este seria navegável. Em tempos de estiagem não era isso possível, e os imigrantes teriam que ir em carroças de Cachoeira até os locais de assentamento. A chegada até a colônia Santo Ângelo era repleta de expectativas e de um misto de emoções, do entusiasmo ao medo do que estava por vir. Quando chegavam ao alojamento geral, que era nada mais que um galpão feito com os materiais que o local oferecia, para construir paredes, telhado e o escasso mobiliário. O primeiro alojamento situou-se no território que hoje é o município de Agudo, na localidade de Cerro Chato. Todos os imigrantes sabem que terão um trabalho árduo pela frente, mas também que chegava ao fim a busca por um lugar repleto de alimento, paz e justiça para eles, seus filhos e filhos dos seus filhos. O sonho tornando-se realidade apenas começou.